viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o James Parisi e olha, se eu fosse Superman eu faria um ótimo uso daquele sopro gelado dele, assim, porque daí eu não ia precisar nem instalar, nem gastar com ar-condicionado, ia ser não só uma ótima coisa pra mim, que já não gosta muito de calor, mas também ambientalmente falando. Eu sou o Luiz Felipe e faria um ótimo uso do dinheiro do Bruce Wayne. Não, eu tô falando do Superman, ô Luiz Felipe. Mas eu quero o Bruce Wayne, não tem... eu sou o Luiz Felipe e faria um ótimo uso do instinto jornalístico do Clark Kent. Eu vou te contar, viu? Eu sou o André Castilho e faria bom uso da super audição do Superman. Eu sou o Sammy Claire Gonçalves e eu faria muito bom uso do poder de voo do Superman. Meu sonho é voar e poder dar um mergulho no meio do mar. Mas sim, hoje a gente vai falar desse grande super-herói que é o exemplo para vários outros, que começou a sua jornada aí muito antigamente. A gente vai pegar desde a origem ele mesmo, Superman, Super-Homem, o Homem de Aço, como foi o último filme nomeado, que todos poderiam invejar pelos seus poderes e habilidades, ou simplesmente por ter o coração da Lois Lane. E a gente precisa começar falando que o Superman, assim, ele é quase que uma referência única dos heróis, né? Você pensa em herói, a primeira imagem que vem é o Superman, assim. E não tem como fugir muito disso, porque ele até inaugurou a Era de Ouro dos quadrinhos lá atrás, assim, lá na Action Comics. A primeira história dele lá foi em 1938, pela National Comics, que é a NC, só que depois virou DC Comics. Ô Sammy Claire, a pergunta que eu faço pra você nesse momento é: você tem quantas cópias dessa revista? Ou quantas vezes você já leu essa revista, número 1? Eu tenho uma versão, não é a original, né? Uma reimpressão dela. Mas eu devo ter umas duas guardadas lá nos meus estoques. Eu compro em inglês, em português, as reedições desencadernadas. Então eu tenho um estoque bem gigante. Já não sei mais precisar tudo que eu tenho. A Action Comics número 1, hoje, vale quanto? A original? Eu vi esses dias por 3,2 milhões de dólares. Não sei se eu vi errado ou não, mas eu peguei meio por cima, meio rápido, para falar para os meus alunos sobre a valorização que o quadrinho tem nas primeiras edições. Daí eu peguei lá por cima, pesquisei na internet e peguei esse dado aí, mas não fui a fundo, né? Vocês me dão um minutinho aqui que eu vou encadernar, vou plastificar todos os meus quadrinhos, tá? Já volto. Mas o que te levou a colecionar o Superman? Então, eu, quando era criancinha, assistia a Liga da Justiça, na época era Super Amigos. Sim. E daí conhecia o tal do Super-Homem, na época era chamado Super-Homem, né? E me maravilhou o fato dele voar e ter todos aqueles poderes. Na época eu também gostei dos outros, do Aquaman, Batman e todos, mas o Superman, o Super-Homem, ele foi o que mais me chamou a atenção. Mas você gostava dos desenhos e aí depois você foi para os quadrinhos, então? Você fez a relação inversa do que o próprio Super-Homem fez? Sim, eu comecei pelo desenho e como eu morava no interior, eu não tinha acesso a revistas em quadrinhos. Eu sabia que existia alguma coisa impressa do Super-Homem, mas eu não vinha pro centro e era muito criancinha. Mas eu desenhava olhando pra TV o personagem e levava na escola e mostrava para meus colegas. Com o tempo eu fui tendo mais informação. Daí que eu conheci a revista, eu fui viajar para uma cidade próxima, na rodoviária, encontrei uma banquinha e tinha uma revista número 7 de Super-Homem. Comprei aquela, devo ter... Não sei ela de cor, de tanto que eu olhei para aquela revista. Tenho ela até hoje. Aí que eu comecei a colecionar. Qual foi a revista que você comprou? Super-Homem número 7. Da editora Abril, 1984. Mas já era número 7, era pré-crise das Infinitas Terras ou depois? Ou era pós-crise? A crise foi lá pela edição número 29 do Super-Homem, se não me engano. Acho que a 30 ele já entra na crise. Agora, o Sammy Claire aqui, o Super-Homem, ele não apareceu com todos os poderes dele. Na verdade, eu acho que eu acabo vendo não apenas o Super-Homem, isso pode ser tanto pro bem quanto pro mal, mas diversos personagens, os mais clássicos principalmente, eles são abertos, né? E eles são trabalhados por diversos artistas diferentes, roteiristas diferentes, e algumas características do próprio Superman mudaram. Por exemplo, a Kryptonita
Kryptonita, eu nem sabia disso, que ela foi surgir só 5 anos depois do lançamento do personagem e não foi nas histórias em quadrinhos. Foi na radionovela As Aventuras do Superman, que foi muito popular nos Estados Unidos nos anos 1940. Você acha que essa mudança que o Superman, ou essas mudanças que o Superman sofreu, principalmente no começo, né, vamos falar antes, né, que ele foi sofrendo, elas foram mais negativas que positivas? Como que você encara essas mudanças? E você como quadrinista, né, não apenas no Superman, mas os outros super-heróis que existem, né, trabalhados por diferentes mãos. Super-Homem, a gente tem que considerar uma coisa importante, que a editora Abril não lançou em sequência todas as aventuras que o Kurt Schwann desenhou, né? Então, às vezes, ela colocava uma na frente e outra atrás. Eram momentos diferentes e eles não obedeceram toda a cronologia. Tinha muita quadrinho antigo que eles teriam que publicar. John Byrne veio na edição 30 em diante e assume o Superman no Brasil, no caso, né? Ele é americano, mas as edições de John Byrne começam a surgir no Brasil nesse período e ele reformula todo o personagem. Antes disso, ele era um semideus, né? O Super-Homem era um semideus, tanto que ele não dormia, ele não precisava dormir no espaço, ele não precisava respirar. E o John Byrne faz uma série de adaptação para tornar o Superman menos poderoso e uma história mais interessante. Daí, isso é pós-crise, né? Ele reformula o personagem depois da crise. Mas permaneceu essas mudanças, porque eu não leio tanto Superman, eu vejo até mais as animações do que ler os quadrinhos em si dele. Na minha mente é tipo assim, o Superman super poderoso, fraco contra a Kryptonita e não consegue lidar com magia. E de resto, nada para ele. Essas mudanças ainda permanecem nele? Permanece. Só que agora eu percebi que eu comprei em edição em inglês e eu não sou muito bom em inglês. Eu percebi que eles estão transformando ele também de novo num semideus. Ele está voltando a ter muito poder, muita coisa, sabe? E eles estão voltando para aquilo que era antes do crise, né? Mas a princípio é esses poderes ali. E você, Sam Clare, tem um preferido, assim, você fala, essa edição aqui, ou essa época do Superman, pra mim, é o que deveria ser sempre. Deveria até, se pudesse voltar no tempo, de repente, se for uma não inicial, seria prioritária pra ser ele em todas as edições, assim. A era do John Byrne no Superman. Tanto que isso que me tornou o artista que eu sou. O John Byrne desenhou durante não sei precisar o tempo, mas quando ele desistiu de desenhar o Superman para partir para o Quarteto Fantástico, se eu não me engano, fiquei muito triste, porque eu não conseguia achar nenhum desenhista e artista e roteirista que fizesse o Super-Homem daquele jeito como o John Byrne fazia. Comecei a desenhar no estilo dele, tentar fazer o máximo possível parecido com ele para que eu pudesse fazer as histórias do jeito que eu gostava. Eu me especializei tanto nisso que eu me profissionalizei nos quadrinhos e acabou virando profissão minha. Caramba, que legal. E porque você falou, né, e vendo as imagens do John Byrne, quem quiser pesquisar, é a visão que eu tenho do Superman, tirando talvez a visão que eu tenho de filme e do desenho da Liga da Justiça. Essa imagem geralmente é o que tinha em cadernos meus quando tinha o Superman, em cores do Superman. É esse teatro do Superman, pra mim, é um dos principais, que vem à mente na realidade. Então realmente ficou muito marcado essa figura mesmo do Superman. Ele se espelhava no artista do Superman 1, 2, 3, o Christopher Reeve. Isso, Christopher Reeve, que fez o Superman os filmes do Superman do Richard Donner, né? Era o diretor. Isso mesmo. E é o Superman pós-crise, que é na década de 80, a segunda metade da década de 80, que é o do John Byrne. É engraçado que começa com os X-Men, né? Do Chris Claremont, e aí depois ele vai pra DC, trabalha com o Superman e depois volta pra Marvel. Se a gente fosse dizer, não, esse realmente é o Superman ideal, qual seria esse Superman? Quais são as características que ele tem, os poderes, características psicológicas, que é esse Superman do John Byrne? O que torna esse Superman tão interessante? Eu acho que é uma soma, né? Por exemplo, no universo ele já tinha dificuldade de voar no universo, por causa que ele não conseguia respirar, né? Tinha que levar tanque de oxigênio. Ele tornou mais conhecido a cultura de Krypton, o Superman dentro da sociedade, como ele construía a roupa dele. Ele era mais dentro era uma visão mais humana da realidade nossa, tentando alcançar a realidade do Super-Homem. Não era um Deus imortal, e sim um cara com superpoder, alimentado pelo sol, que também tinha que se adaptar aqui, né? Para fazer a barba, por exemplo.
Não tinha espelho ou gilete que conseguisse cortar ou refletir a visão de calor do Superman. Então ele tinha que procurar um pedaço da nave espacial para refletir a visão de calor para fazer a barba. Então o Giovanni contava essas coisas, né? Cara, eu sempre tive essa dúvida, você acabou de me esclarecer. Eu ficava pensando, como corta o cabelo do Superman? Porque é só a pele? Tipo, eu sempre fiquei nessa dúvida também, assim. Eu lembro de um episódio do The Big Bang Theory que realmente começaram a questionar até além. Falando que assim, bom, se tudo no Superman é resistente, significa que quando ele sua, as roupas que ficam manchadas não podem ser lavadas com materiais terrestres. Porque o material comum não vai conseguir tirar a mancha de suor do Superman. Ele é imune ao suor. Será? Será que ele se sopra? O Sam Clare deve saber a resposta. Isso eu já não sei, nunca pesquisei. É muita lei, né? Quem conhece o James entende por que o sopro gelado, né, seria a principal característica do Superman. Aí você falar que o Superman não sua, cara, o James vai dar um jeito de virar o Superman, cara. A gente vai ter um Superman em breve por aí. Já tô pesquisando tutorial aqui no YouTube, achei umas 3 opções, vou tentar. Mais tarde eu conto pra vocês. Bom, se o Superman teve poderes absorvendo o sol do nosso sistema solar, se você for pro sol vermelho, talvez... Boa ideia. Quem sabe? Puxando um pouquinho pro outro Superman, que você talvez não goste tanto, menos lado humano, Sam Clare, eu tenho uma impressão meio estranha, que o Superman, ele é esse ícone gigantesco, não só pela história que ele traz, o tempo que ele traz, mas talvez porque ele seja o super-herói mais forte, assim. Quando você pensa em algum que possa, assim, sozinho lutar contra todos os outros, você pensa no Superman. Então, a partir do momento que você começa a trazer ele pro lado um pouco mais humano, um pouco mais derrotável, tem um pouquinho mais desses problemas, você acaba não tirando a característica dele, que ele era um deus, um semideus, assim, e não acaba tornando ele menos super. Eu acho que a visão dos editores quando fizeram o Superman era, creio eu, né, meu ponto de vista, era um personagem que ele pudesse empurrar a lua e coisa, mas ao mesmo tempo também ter as fragilidades do ser humano, né, e a paixão que o ser humano tem. Eu acho que a paixão dele, ele nunca mata, né, ele faz tudo que ele pode, mesmo que ele tiver que morrer no lugar do bandido, mas essa é o grande viés do personagem. Ele tem um poder exorbitante de mexer a lua, né? Mas ele, ao mesmo tempo, se limita às mesmas como é que se diz, deficiências que a gente tem, até o ponto dele ser um repórter. Ele podia, agora, atualmente, ele entregou a identidade secreta dele, mas ele queria conviver como um ser humano normal. E o fato dele ser superpoder, isso vai usar o poder dele ao máximo, ao menos. Isso é uma briga que eu tenho muito com o meu filho, porque ele é fã do Flash, e ele diz que o Flash é mais rápido que o Superman. Eu disse assim, a velocidade, quem é mais rápido e quem é melhor, quem vai definir é o roteirista. O roteirista, quem sabe eles estão correndo os dois e de repente o Flash tropeçou numa pedra e o Superman ganhou, ou vice-versa. O roteirista que vai definir isso na história. Então, essa situação de dizer que o superpoder dele é o maior de todos, vai depender de quem escreveu a história. Aliás, uma das poucas cenas que vale a pena ver no Liga da Justiça é justamente o tropeção do Flash quando ele tá olhando pra Mulher Maravilha lá na luta contra o Lobo da Steppe, né? Com o Steppenwolf. Mas... não sei se isso vale muito a pena, não. Não vamos entrar nesse assunto agora, não. Não dá pra falar desse filme, né? Vocês assistiram errado. Tá. Um dia a gente fala sobre Snyder Cut, pra alegria de vocês. Mas os criadores do Superman, que foram Jerry Siegel e Joe Shuster, influenciados por personagens de quadrinhos que eles mesmos eram fãs, criaram o Superman. Mas a gente percebe outras influências, além das próprias histórias em quadrinhos da época, principalmente no começo, envolvendo questões sociais. Por exemplo, os autores, eles colocavam muito Superman lutando contra bandidos, contra políticos corruptos, antes mesmo de aparecerem os supervilões. Você percebia essas influências nos gibis que você lia lá no começo, Sam Clare? Sim, porque a luta dele era contra o chinês comunista. Era um chinês comunista que eles estavam lutando, não sei se era japonês ou chinês que eles queriam retratar, mas era era o comunismo na época que ele estava enfrentando. Usando vermelho, enfim, a hipocrisia.
E daí ele saltava, né? Ele não voava, né? Ele saltava, ele uma pulga. E uma das origens do Superman, dos autores que eu vi, era que o Lex Luthor era o herói e o Superman era o vilão, era o alienígena que via para dominar a Terra. Daí o Luthor era o herói que era o ser humano que enfrentava o vilão com superpoder. Depois que o tempo foi invertido o negócio. Eles faziam fanzine, tipo aqueles de xerox, farinhas, e pregavam na escola para os colegas. Essa é uma versão. Outra versão deles é que o guri que criou, o cara que criou o Superman, a avó dele fez uma roupa para ele do Super-Homem, e ele colocou por baixo, ele apanhava muito aqueles guri que são os machão da escola, e um dia a avó dele fez uma roupa do Super-Homem pra ele, o Super-Homem não existia. Ela fez lá um S, colocou no peito do costurou e colocou embaixo da roupa dele. E daí um dia ele foi os guri começaram a bater nele, ele abriu a camisa e disse: vocês não podem me bater porque eu sou o Super-Homem. Daí bateram tanto nele que ele morreu. Eita. Ele entrou em coma e acabou morrendo. Essa é uma outra versão da origem do Super-Homem que eu tenho. Então são vários tipos de origem. Eu não sei qual que é a mais verídica, né? O que eu acho interessante é essa última origem que você falou, é o mais ou menos o que a gente vê personificado no fato do Clark Kent ser um repórter tímido que não consegue a mulher de quem ele gosta, mas aí o Superman é aquele cara que arrebata o coração de todas as mulheres, inclusive da mulher que ele gosta, que é a Lois Lane, né? Então é interessante que a gente acaba vendo algumas transposições da realidade dos autores ou dos leitores, né? Esse caso da pessoa, ela precisar de uma outra persona para poder se estabelecer na sociedade, se firmar na sociedade, e a gente acaba vendo que uma pessoa que é muito tímida, ela precisa de alguma espécie de superpoder para poder superar os obstáculos, e o Superman dava essa ideia para as pessoas, né? Ou pelo menos essa esperança para aqueles que eram oprimidos. Vocês não veem também dessa forma? Eu vejo também muito disso também nos Comic Con, as crianças tímidas se vestem super-heróis e lá na feira se soltam, se deixam da timidez de lado, fazem foto, eles assumem outra personalidade que tá lá dentro deles, né? Tem muitas histórias de heróis mais recentes, até os Jovens Titãs ou qualquer outra história recente, os próprios aquela série Umbrella Academy, eles geralmente acabam, mesmo sendo super, eles têm um lado excluído que não se encaixa tão bem porque é diferente. Isso acaba refletindo em muita gente até que assiste Eu Gosto de Super-Heróis e acaba pensando nesses lados. Tem esse lado diferente, mas eles acharam alguém com que eles conseguem compartilhar o diferente, conseguem viver com o diferente e acharam a própria sociedade, digamos assim, funcional. Isso é bem interessante que o lado dos super-heróis geralmente traz para a mesa, para a discussão, né? Sim, porque eu acho que é uma maneira, sabe? Na minha visão, a gente tem que pegar o início e a intenção dos autores roteiristas que tinham naquela época, mas eu acredito que esses heróis, justamente por ter essa dupla identidade, eu vou puxar um pouquinho aqui pela concorrência, mas, por exemplo, também o Peter Parker, que é o mesmo parâmetro ali do Superman na questão de o Homem-Aranha, como o Castilho falou, conseguiu a atenção de todo mundo, ele é idolatrado, a garota que o Peter Parker gosta do Homem-Aranha, mas o próprio Peter não consegue fazer nada disso, né? Então eu acho que é muito representativo, se a gente analisar assim, que os quadrinhos, pelo menos na minha concepção, que eu sempre absorvi, é que existe um herói dentro de todo mundo que tá ali pra aparecer, mas continua sendo a pessoa, na verdade. Existe um herói dentro de você que vai conseguir fazer todas essas coisas que você não consegue, mas ainda é você, sabe? E eu acho que o que a gente falou desde o início, assim, é interessante, que eu entendi que você falou que tá tentando tornar ele um deus, é justamente esse é o problema, né? Porque se ele é um deus, ele é inalcançável, então ninguém pode, sabe? Vou voltar aqui pro Snyder Cut. Tem uma cena que uma menininha pergunta pra Mulher Maravilha assim: eu quero ser igual a você. Ela fala: sim, você pode. Na realidade, não, ela não pode. Não tem como. Mas quando os heróis estão mais próximos da gente, né, no mesmo nível ali, a gente consegue entender, sabe? Quando o Superman tem um problema porque não conseguiu entregar a edição do jornal naquele dia, a gente entende, porque a gente tá ali no mesmo nível, né? Então é legal essa humanidade deles, né? Tem uma frase antiga, de um livro antigo, que diz que não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas alguém que foi feito como nós e pode se compadecer das nossas fraquezas. Então até a gente vê que na tradição cristã, que tem a ver, isso tá lá na Bíblia, na carta aos Hebreus, a gente vê que
até Deus procurou se identificar com o ser humano através de Jesus. E aí a gente entende isso, né? Você não consegue se identificar com alguém que é muito superior a você. Precisa ter alguém que conhece as mesmas aflições e problemas que você também conhece, né? E é muito doido essa comparação, assim, do que a gente pode trazer desde a Bíblia até os super-heróis e ver muito na nossa realidade como tudo isso é passado pela interpretação, lógico, do roteirista, do artista e tudo mais. E até já perguntando pro Sam Clare como ele vê isso, mas antes citando uma coisa que o diretor de Superman O Retorno, o Bryan Singer, falou que ele via muito, né, Jesus Cristo do Superman, ou Superman baseado em várias ideias de Jesus Cristo. E ele cita uma frase que o pai do Superman, o Jor-El, fala lá no filme de 78, se referindo a nós terráqueos. Que ele fala o seguinte: eles podem ser ótimas pessoas, Kal-El, o Superman. Eles desejam ser. Eles só não têm a luz para guiá-los. É por essa razão, acima de todas, a capacidade humana para o bem que eu enviei você, meu único filho. Parece Deus falando de Jesus, né? Não é? Então, exatamente, cara. Até arrepiou que você fala, caraca. Isso aí é Jor-El, versículo 3, capítulo... Eu vejo que a referência a Deus, a Jesus Cristo no Superman, está na palavra El, né? Kal-El, né? Quando a gente pensa na palavra Elohim e Jesus fala na cruz, Eli, por que me desamparasse, ele está dizendo Deus de mim, na parte Deus Pai, Deus Filho sozinho. E quando eles colocam o nome de El no Kal-El, é uma referência à divindade de Deus. Eles estão tentando, eu não sei se isso é um ponto positivo ou não, nunca parei para refletir muito, mas eu vejo o Superman uma referência de Jesus Cristo aqui na Terra para salvar a humanidade. E uma coisa interessante, quando eu era criança, eu sempre procurava dentro das revistas em quadrinhos alguma coisa que falasse sobre Deus. Não sei porquê, mas eu tinha uma sede para ver um super-herói falando sobre Deus, que ele acreditava em Deus. Por muito tempo da minha vida eu queria ser o super-herói. Eu chegava para Deus em oração e dizia: Senhor, eu quero ser super-herói, me dá superpoder, eu vou tirar todas as bombas atômicas do mundo, eu vou salvar o mundo, eu vou melhorar o mundo se o Senhor me der o superpoder. E Deus nunca me respondeu, nunca me deu o superpoder. Depois eu percebi que era impossível ser o super-homem salvar o mundo. Depois de um tempo eu descobri um outro super-homem que podia salvar o mundo e que eu podia levar para as pessoas, eu podia ser o veículo que ia levar Jesus Cristo para as outras pessoas conhecer o verdadeiro super-herói que salva a humanidade dos seus pecados, porque que nunca mais vai sofrer. Então eu percebi que eu não ia ser nunca super-homem, mas eu podia ser um missionário levando a palavra de Deus, levando Jesus Cristo para quem não conhece, que é o verdadeiro herói. É um pássaro? É um avião? Não, é o e-mail da produção. Qual que é, Luiz? Viajando por terras distantes, @gmail.com. É o nome do programa, só escrever certinho, @gmail.com. Você pode ter contato conosco agora, não é mesmo, André Castilho? Ai, meu, vocês são um sarro. Viajando por terras distantes, @gmail.com. É isso aí. A gente criou esse e-mail a pedidos, a milhares de pedidos que existiam aí a respeito do programa, o último programa que nós falamos sobre RPG, que o pessoal gostou bastante aí, foi muito legal a gente ter contado as nossas experiências aqui. Eu quero mandar um abraço para uma das pessoas que participou daquela época quando eu contei no último programa, a gente jogou na igreja, tá? Uma das pessoas que participou foi o Fabiano. O Fabiano tava com a gente lá também, aquela galera, o Fernando Brito, o Binho, tinha mais gente lá, mas foi uma turma legal. Acho que até o meu irmão Daniel deve ter jogado daquela vez, então foi muito interessante. Um abraço para todo mundo, que foi um programa muito legal da gente fazer. Também a toda a turma da Igreja Batista Chácara, que é a igreja do pastor João Paulo, nosso amigo, a igreja do Otto, e também o do Douglas, né, o marido da Gabi. Não posso esquecer o nome do cara. Jogador de Skyrim. Jogador de Skyrim, que representou as mídias digitais naquele programa de RPG que vocês ouviram recentemente. Se não ouviu, volta lá pra ouvir. E eu quero ouvir de vocês, na verdade ler, no caso, no e-mail, quem são vocês, vocês estão gostando, que temas vocês querem, vocês conhecem alguém, um quadrinista, um cara que faz animação, outro nerd cristão que é relevante de alguma forma, qual é a história dele? Manda pra gente, a gente tá
super afim de saber tanto sugestões, como o que vocês têm achado, como quem são vocês. Então, no e-mail que o Luiz vai falar de novo. viajandoporterrasdistantes@gmail.com viajandoporterrasdistantes@gmail.com. É isso aí. E eu também quero ouvir de vocês histórias de RPG, hein? Coisa loucura, o momento que você tava lá desafiando o Rei Arthur e de repente apareceu um alienígena. Eu não sei, gente, me surpreendo. Eu conheci o Superman pelos filmes clássicos do Richard Donner e seriados. Eu assisti muito as séries Lois e Clark e também a série Smallville. Gostava muito dessa série, via muitas referências interessantes nela. E um quadrinho que chega a vender mais de 1 milhão de exemplares por número. Você que é quadrinista, Sammy Claire, não sei se você sonha quadrinho publicado por você chegar, sei lá, a 5 mil. Acho que já é algo maravilhoso. Imagina que o Superman chegou a vender 1 milhão, cara. Então, é óbvio que vai acabar sendo usado em todas as mídias possíveis, né? É um grande negócio, né, pessoal? Verdade. E até na época, as bancas, né, americanas, elas faziam encomenda, né? E eles só imprimiam depois que fechava 10 mil cópias. Foi feita a encomenda, foi impresso todas 100 mil cópias, foi vendida, desapareceu do mercado, tiveram que reimprimir de novo. Então eles só imprimem depois que eles têm certeza que vai vender. Mas foi uma encomenda gigantesca, né? Insuperável, acho que até hoje. Mas isso, você tá falando da morte do Superman? Não, o 1,5 milhão chegou a vender lá na década de 40. A revista Superman, né? Depois da Action Comics, que teve a Action Comics em 1938, aí depois teve a revista Superman, acho que é 39, 40 por aí. E aí essa revista Superman, lá na década de 40, chega a vender 1,5 milhão, 1 milhão e 25, 1 milhão e 250 mil cópias, se eu não me engano, um negócio assim. Mas a revista A Morte do Superman também vendeu bastante, né? Lá na década de 90. Eles tiveram que fazer uma nova tiragem. Por mais que eles fizeram os pedidos, não conseguiram atingir a procura que teve. Mas você gostou desse arco aí da morte do Superman? Eu achei interessante matarem o Superman. Ele morre na batalha com o Apocalipse, inclusive, né? Mas eu achei meio estranho depois ele voltar, né? Eu acho assim, sinceramente, eu acho que tudo bem super-herói morrer. Porque se o super-herói é um humano, ele vai morrer. Então tudo bem ele morrer. Só que, como é um negócio, né? Então matar um super-herói não é um bom negócio. Aí por isso o pessoal faz um arco que o cara morre e ressuscita. Isso eu confesso que eu acho um negócio meio esquisito, né? Eu acho que para a história fluir melhor, seria melhor que o super-herói morreu, surge outro super-herói, né? Alguém que, digamos assim, herda o manto. O que vocês acham desse negócio aí? Então, eu vi recentemente, eu tô revendo todas as animações da DC. Eu não sei exatamente qual é o universo que eles estão colocando aqui, mas desde 2013 eles têm feito diversas animações. O primeiro foi o Flashpoint, mas é meio desconexo com as outras. E depois o primeiro foi reunindo a Liga da Justiça. Então eles estão mostrando várias histórias das HQs mesmo, né? E uma delas foi a morte do Superman e depois o retorno. E assim, eu tinha visto muito por cima sobre essa questão do surgimento de outros Supermans, enquanto o Superman tá morto, né? E cara, quando eu fui ver assim, você primeiro acha meio estranho justamente, né? Porque a gente falou sobre o sucesso do Superman e ele é um ícone, ele é o Superman. É difícil alguém substituir. Eu, por exemplo, amo o Batman, mas eu consigo ver o Dick Grayson sendo um Batman. Eu consigo ver o Damian Wayne sendo um Batman. Alguém substituir o Superman, mesmo que, admito, não seja o meu herói favorito, pra mim é um pouco mais difícil, porque eu tenho a visão do Clark Kent sendo o Superman, e é isso. Mas eu achei muito interessante, porque meio que, assim, é uma necessidade que existiu, porque a falta do Superman criou essa necessidade. As pessoas tiveram a concepção tão forte de que era um absurdo viver num mundo onde não tivesse Superman pra proteger, que vários deles começaram a surgir. Claro que você tem, se você for analisar a história mesmo, um deles é a criação do Luthor, então é uma arma que depois se liberta e tal, mas foi criado pra ser uma arma. Um outro é um mecanismo de proteção pra manter o Superman protegido enquanto ele, na verdade, tá ressuscitando. Eu não sei se na animação é totalmente verídico com HQ, mas o outro meio que é um plano do Darkseid, assim, enfim, é uma loucura lá. Que é o que é a Cyborg, né? O Cyborg, pra mim, foi o que mais me incomodou, vou dizer a verdade. Que tem o que usa roupa de metal e usa o martelo, mas o que é Cyborg me dá uma agonia. E eu sempre vi action figures dele e não entendi. Eu achava que era uma brincadeira, misturando o universo do Superman com o Exterminador do Futuro. Mas, enfim. Mas eu achei bem interessante você ter esse símbolo do Superman tão forte que você precisa ter o Superman, sabe? E aí as pessoas surgem como heróis, assim. E até o que eu acho mais legal é justamente eu esqueci o nome do personagem que faz o Superman de ferro, que ele usa uma armadura de ferro e um martelo pra
ser o Superman porque ele é um cara comum. É o Aço, E né? ele- Se não me engano, é Aço. Isso. E ele fala que ele foi salvo pelo Superman uma vez. E que ele pensou que ele não podia deixar que uma pessoa não deixasse de ser salva pelo Superman, porque ele teria morrido se o Superman não tivesse salvo ele. Então ele resolveu se tornar o Superman. Então, mano, eu achei muito legal isso, assim. E, eu, de novo, vou admitir, o Superman não é meu herói favorito. Mas essa história, essa necessidade do Superman, assim, me convenceu, sabe? Sammy Claire, eu queria te perguntar, aproveitando o gancho das animações do Luiz, o quanto você acompanhou, principalmente depois de 92, que você falou que não curtiu tanto o que foram fazendo com as HQs, o quanto você acompanhou essas animações, os novos desenhos animados, os filmes do cinema, principalmente, quanto você acompanhou, quanto você gostou, quanto você desgostou disso, assim? Na verdade, eu gosto de me divertir com os quadrinhos e com o Superman. Então eu acompanhei tudo. Mesmo não gostando, eu assistia, me divertia com a situação. Mas se eu fosse o editor, faria diferente, né? Só pensava assim, se eu fosse o diretor, faria diferente. Mas não deixava de curtir por não ser aquilo que eu esperava. Por exemplo, assim, muita gente eu vejo, não tem nada a ver com o livro, a adaptação não foi igual ao livro, pra mim não importa. Eu importo, se eu li o livro, se assistir o filme, eu me divirto com a situação e curto o negócio, não me estresso. E quando eu acho que tá mal feito e ninguém quer fazer, eu mesmo desenho e faço. Mas aí é a parte chata do cara ser quadrinista, né, velho? Não ficou bom, quer saber? Vou fazer o meu. Eu morro de inveja, porque eu não desenho nada, eu só escrevo. E olhe lá, o que você faria diferente, Sammy Claire? Na verdade, eu redesenhei a batalha do Superman contra o Doomsday, né, o Apocalipse. Eu fiz uma história na minha ótica do Superman. Tá pronta, desenhada, só falta colorir. Só que eu nunca vou poder publicar, porque não é personagem, não é meu. É o meu melhor trabalho, na minha opinião. Falta diagramar também, né? É uma batalha que eu coloco, tem a Supermoça e a Mulher Maravilha ajudam ele. O Superman não é personagem de domínio público? Você podia publicar pra gente ver, Não. cara. Não é do domínio público. Que pena. Eu tô conversando com o Levi Trindade, que ele era o editor da Panini, pra ver se eu consigo o contato pra liberar um encontro do Cometa com o Superman. Se eu conseguir liberar um encontro do Cometa com o Superman, também consigo mais pra frente pra publicar essa história. Essa é a minha esperança. Que da hora isso, cara. Tem no meu Instagram, tem umas imagens da batalha. Então tudo que eu não gostei que eles fizeram, eu fiz naquela. E legal, assim, então quem quiser ver, a gente vai colocar o Instagram do Sammy Claire aqui e a página das artes dele, que você pode acompanhar ele. Vamos colocar, lógico, coisa boa aí, tem que colocar, vamos tentar linkar especificamente essa batalha aí, porque eu acho até que eu já achei ela no Google, quando coloca lá, eu acho que dá pra encontrar alguma coisa. Qual o arco do Superman que vocês mais gostam, pessoal? Eu sempre assisti mais as séries. O arco do Superman, na verdade, foi do Superboy, mas é o Clark Kent, né? Que eu mais gostei, é mais ou menos ali entre a 3ª e a 4ª temporada do Smallville, que é um arco muito interessante da crise do Superman com a revelação da identidade dele pra Lana Lang. Então ele tá revelando a identidade pra Lana Lang e o Lex Luthor, que na época era amigo do Superman, ele se perde, mas o que mais me chamou atenção nem foi tanto a história, assim os takes, né? Ali tinha muita referência cinematográfica, principalmente do Hitchcock. Então tem uma referência muito clara àquele filme Festim Diabólico, que é uma cena, aquelas portas que abrem e fecham e tem um cara assim rindo com uma corda. Essa é a cena original do Festim Diabólico. Na cena do Smallville, a Lana Lang tá chorando. Então é engraçado que eles pegam, né, um cara que tá praticando uma maldade, porque ele tinha enforcado um outro e tá rindo, e a porta tá indo e voltando, ele tá escondendo a corda, e no outro, a Lana Lang nessa cena do Smallville, a porta também, uma porta de, tipo, a porta de restaurante, né, que abre e fecha sozinha, ela abre e fecha e a Lana Lang tá chorando, quer dizer, o oposto. Foi uma cena, assim, muito legal, mas o arco é muito bacana, né, que mostra a crise do Clark Kent com a Lana Lang no relacionamento dos dois, também a crise que o Lex Luthor tá passando, porque ele vai pra uma ilha, a ilha tem formato de dragão, então foi um arco muito interessante que mostra essa crise de relacionamento entre os personagens. Foi algo muito, muito marcante pra mim, principalmente essas imagens que o pessoal conseguiu criar na série, né? Essa aventura tá saindo nos quadrinhos, desenhada por John Byrne. Se não me engano, a edição 6 americana de Superman. Eu não tenho certeza. Primeiro deixa eu vou definir, que aí eu falo com mais certeza, o arco que eu menos gosto, que é o do Injustice. Eu acho aquele negócio horroroso, tá?
uniforme, enredo, tudo. Tipo, a ideia inicial eu até gostei sobre a questão, porque o plano do Coringa é muito bom, mas depois é ladeira abaixo, assim. Mas o que eu mais gostei, o que foi mais influente, foi a animação da Liga da Justiça, com certeza. Eu também vi Smallville no SBT, quem não fica com a cabeça do Somebody Save na cabeça, assim, direto. Eu assisti muito, mas eu não assistia direto, porque a minha idade, eu acho que era um pouquinho... Tinha muito enredo, talvez. Eu tinha, na época, uns 8 anos, assim, eu não conseguia acompanhar tão bem. O Liga da Justiça, a animação que passava no SBT, era muito bom. E eu lembro de 2 episódios específicos que são marcantes. Um deles é o aniversário do Superman, e ele tá na fortaleza dele. E aí a Mulher Maravilha e o Batman vão levar presente pra ele pro aniversário dele, assim. Só que quando eles chegam lá, ele tá com uma planta parasita que ele recebeu. E essa planta parasita deixa ele num estado de inércia, assim, e ele tá sonhando, e aí ele vê a vida dele se ele tivesse crescido em Krypton e Krypton não tivesse explodido. E assim, é sensacional esse episódio, assim, você tem várias cenas, ele não sabe que ele tá num sonho, eles não podem, o Batman e a Mulher Maravilha não podem tirar a planta também, porque tá uma questão parasital, então se eles matarem a planta, vão matar o Superman. Então ele tá naquele sonho convencido de que tá ali, e ele tem um filho, e ele tem uma família, e o pai dele ainda tá vivo, a mãe também, o planeta dele ainda tá vivo. E aí ele vai começando a perceber que tem coisas erradas, e no resumo, no final, ele percebe que tudo aquilo é uma mentira. E ele começa a chorar pro filho, falando que ele vai ter que deixar o filho, porque ele sabe que aquilo não é uma verdade, e que ele sabe que tem pessoas que precisam dele. Cara, pra um desenho infantil, isso foi muito pesado, assim. Mas demonstrou muito o que é o Superman. Ele deixa, por mais que era uma mentira, aquilo era uma verdade pra ele. E era, com certeza, um dos maiores sonhos dele. Que, se eu não me engano, é isso que a planta faz. É o seu maior sonho sendo demonstrado ali. E ele deixou isso de lado, simplesmente pra poder ajudar os amigos e o mundo. Sabe? É muito pesado isso pra mim. E uma outra cena que tem é quando ele vai enfrentar o Darkseid. E é muito marcante, na verdade, essa cena que o Batman, primeiro começa o Batman tentando bater no Darkseid, ele vai e o Darkseid lança os raios ômegas, ele vai fugindo e ele consegue escapar, mas não consegue dar dano no Darkseid, né, o Batman. E aí o Superman chega e começa. Ele começa um discurso, assim, sensacional, que eu não vou citar aqui, mas pesquisem. Mas meio que ele fala assim, que ele vive num mundo de papel, que ele se segura o tempo todo, porque ele pode machucar qualquer um a qualquer momento. Então ele tá sempre em alerta. Só que ele fala assim, mas você aguenta, Darkseid. E ele ainda fala meio debochado. É a primeira vez que você vê o Super-Homem, tipo, saindo um pouco da pose. E aí ele fala que é a chance dele demonstrar o poder máximo dele. E começa a bater no Darkseid, assim. E é muito legal outra frase que ele fala também, que nenhum dos amigos dele vai desistir. O Batman nunca desiste, nenhum dos amigos dele desiste. E eu acho que é um espírito muito legal do Superman também, que é uma coisa que não tem no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder. Que eles são uma equipe de verdade, sabe? Eu gosto de ver nisso no Superman também, que ele é um líder, mas ele tá ali em equipe, ele tá junto com eles, sabe? Enfim, são esses 2 momentos que foi muito marcantes do Superman na minha vida, assim. Pra mim, a história que foi mais marcante foi a morte dele. Também me chocou, porque eu achei que ele não ia voltar. Mas era apenas era um plano deles de marketing, de venda, né? Então, eles já tinham tudo planejado, mas eu achei que ele não ia voltar. Você acha que ele deveria voltar? Claro. Ah. Não tem como acabar com o Superman. Refutado ao vivo. Prova disso que eu me tornei desenhista de história em quadrinhos para poder trazer de volta o estilo do John Byrne. Imagina se eu ia deixar o personagem morrer. Mas eu falei e refalo que vocês assistiram errado, porque tem o que o Luiz acabou de criticar no Snyder Cut, porque o Batman só montou a equipe, só fez a equipe funcionar também porque foi um desejo de Superman, então as ideias dele ficaram e viraram a equipe por conta dessa importância dele no grupo. E eu acho até que talvez essa seja, não necessariamente a parte do Zack Snyder, mas essa reflexão que gerou a parte do Superman estar morto, eu achei muito interessante, porque você vê como o mundo reage dessa possibilidade, né? Você não tem mais um super defensor. Eu achei essa parte extremamente interessante, mas eu ainda acho que tem uma parte que ainda me deixa mais encucado quando eu vou assistir, que é quando o Zod vê. Lógico, as minhas referências são mais do filme do que das HQs e das animações, mas quando o Zod vem pra Terra e fala que eles têm que entregar, a humanidade tem que entregar o Superman, ou eles vão começar ali uma guerra, né? E o Superman tem um mega dilema na cabeça, tipo, ou eu me entrego e eles podem simplesmente depois atacar e ganhar, porque eu não vou estar aqui pra lutar, ou eu luto e eu vou contra quem eu estou defendendo, não contra, tipo, vai atacar a humanidade, mas a humanidade quer uma coisa e eu não vou fazer isso, assim. Aí cria um dilema, assim, mega tenso, que eu geralmente tento me colocar na posição de decisão e eu acho realmente muito difícil a escolha na hora, assim. Então eu acho esses 2 pontos bem interessantes.
Eu achei muito bonito isso, James, assim, de verdade. E acho que, assim como o Superman que eu citei, você tá com a planta parasital que tá fazendo você ver coisa aí. Então, Mas tudo bem. falando da planta parasital, essa é uma história clássica que o Sam Clair deve ter lido, que é O que Aconteceu ao Homem de Aço, escrito pelo Alan Moore, arte final do George Pérez, pra mim também um grande desenhista, não sei se o Sam Clair concorda comigo, e na verdade o desenho é do Kurt Swan, né, mas o George Pérez é um arte finalista, assim, primoroso, eu acho, e, e essa história é do Alan Moore, cara, o doido, né, Sam Clair? Não, eu tenho essa história ali, sim. Então, sabia. Por que você não citou a referência? Eu vou subir a hashtag SamClairCut. Essa é a verdade. Que mané Snyder Cut o quê? Hashtag Olha, eu acho que eu SamClairCut. subi, hein? Vale a pena. Participação especial ou participação especial do Superman no Cometa ou Cometa do Superman. As duas, estou ansioso. Ei, Qualquer eu maneira. queria pedir um favor pra vocês. Essa edição que eu fiz do Superman, eu queria encontrar algum editor americano que eu pudesse apresentar pra ele. Se eu conhecer alguém que tenha contatos com editores americanos da DC, pudesse me dar o e-mail para me mandar essa edição pra ele conhecer. Porque o pessoal que faz a transição aqui no Brasil, não sei o que tem, se eles não gostam de mim, o que acontece, mas não consigo passar por eles, não passa. E você que ouviu aqui e já viu as artes do Sam Clair e tem contato com algum roteirista americano ou que tenha vontade de levar essa ideia pra frente, por favor, envie uma mensagem pra gente pelo nosso e-mail. E sobe a hashtag Sam Clair é a morte do Superman. Vamos pra cima. Essa vale a pena. É pancadaria do início ao fim. Eu fiz tudo aquilo que os fãs do Superman queriam ver no Superman, nessa história. Claro, ela tem poucas páginas, tem 24 páginas, é bem resumidona, né? Mas eu desenhei no estilo que eu mais gosto e fiz tudo aquilo que o fã gostaria de ver dentro da história do Superman. Vamos subir essa hashtag. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.